Nessa página, a gente vai estudar a equação de Clapeyron. Esse cara, um físico parisiense, estabeleceu uma equação que relaciona as três variáveis de estado, quais são temperatura, volume e pressão, para uma quantidade de partícula de matéria igual a N, ou seja, o meu Nzinho é relacionado à temperatura, volume e pressão, esse Nzinho nada mais é do que o número de mol. Então, quer dizer, quando você fala em equação de Clapeyron, a gente está falando em PV igual a nRT, onde P é a pressão em atmosferas, o volume em litros ou decímetros cúbicos é a mesma coisa. O Nzinho é número de mol, que nada mais é do que massa sobre mol, massa sobre massa molar. O R é a constante universal dos gases perfeitos, esse valor aqui ele vai depender da unidade, mas não se preocupem, porque é dado no enunciado do problema. Tá? Então, no caso aqui, como eu tenho atmosferas, litro, temperatura em graus Kelvin e número de mols em mol, tá? Essas unidades te levam a 0,082. E a temperatura em graus Kelvin nada mais é do que, caso não seja dada em Kelvin, você vai pegar a temperatura dada em graus Celsius e vai somar 273. E aí você transforma em graus Kelvin. Então, nota que a aplicação disso é muito objetiva, é muito fácil. A fórmula é uma só. Então, o enunciado diz: determine o volume de um balão que contém 4 gramas de gás hélio num dia em que a temperatura está igual a 28 graus Celsius e a pressão no interior do balão é de 2 atmosferas. Então, nota que ele me deu dados do problema: pressão 2 atmosferas, temperatura 28 graus Celsius, que somado a 273 me dá uma temperatura em Kelvin de 301. A massa é de 4 gramas do gás hélio. A massa molar do hélio é 4 gramas por mol. Se não vier no problema, como não veio, você procura na tabela periódica. Para calcular o Nzinho, basta você pegar a massa de hélio do balão, do gás, e dividir pela massa molar do hélio. Então, eu tenho 4 gramas dividido por 4, que vai ser igual a 1 mol. O R, pelas unidades que eu tenho, e não foi dado, mas deveria ser, é igual a 0,082. Com tudo isso aqui, ó, atmosfera vezes litro sobre mol vezes Kelvin. E o volume ele quer. Ele quer saber o volume desse balão, que contém 4 gramas de gás hélio, onde a temperatura é de 28 graus Celsius e dentro do balão a pressão é de 2 atmosferas. Então, eu tenho que PV igual a nRT. No lugar do P, está aqui, ó, tudo da mesma cor para você não se atrapalhar. Pressão 2 atmosferas. Volume permanece V, porque eu quero. Número de mols é calculado 1 mol. A constante universal dos gases perfeitos 0,082 e a temperatura em graus Kelvin 301. Esse 2 vai passar para cá dividindo, volume igual a 12,341 litros. Aplicação direta. De tudo que você tem PV-nRT, ele vai te dar 4 para pedir uma sempre. Então, o que interessa é que essa equação, segundo esse cara, tá, Clapeyron, você relaciona as três variáveis de estados de um gás, pressão, volume e temperatura, com número de partículas ou quantidade de matéria, que é o número de mol. Tranquilo isso? Isso é muito fácil, aplicação direta e até a próxima página. Um grande abraço.